a terceira exortação que Tiago ele faz na sua epístola, está no versículo 15, é quanto à nossa dependência de Deus. Já que Tiago ele falou que nós somos como neblina, que nós não temos certeza do amanhã, então ele vai dizer que agora nós precisamos depender de Deus. E por isso ele vai dizer assim: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago ele fala aqui nesse versículo sobre uma dupla condição da vontade de Deus: viver e fazer. Essas são as duas condições que Tiago coloca aqui nesse versículo. Ou seja, que tanto viver como fazer são coisas que estão sob o controle absoluto de Deus. Tanto o nosso viver quanto o nosso fazer são coisas que estão sob o controle de Deus. Veja, no final da sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, que está lá em Atos capítulo 18, do versículo 18 ao 23, nós podemos entender muito bem isso. No final da sua estadia, Paulo ele permaneceu ali em Corinto alguns dias e depois ele navegou para a Síria. E chegando lá, ele partiu para Éfeso e ele pregava na sinagoga. E muitos irmãos gostaram da pregação do apóstolo Paulo e rogaram que ele ficasse ali. Mas no versículo 21, o apóstolo Paulo vai dizer: se Deus quiser, voltarei para vós outro. E embarcando, partiu de Éfeso. Se Deus quiser, voltarei para vós outros. Mas na realidade, meus irmãos, essa expressão, se Deus quiser, se tornou para nós um simples jargão, uma simples força de expressão. Já percebeu? Até mesmo os ímpios, aqueles que não são crentes, dizem isso. Mas às vezes, sempre eles dizem isso, né? Da boca para fora, se Deus quiser. E às vezes quando nós pronunciamos, se Deus quiser, mas nós desejamos que Ele concorde com aquilo que nós queremos. Nós dizemos, se Deus quiser, mas nós queremos que Deus concorde com aquilo que nós queremos. Eu vou explicar melhor para você. Às vezes nós dizemos assim, se Deus quiser que dê tudo certo, ou se Deus quiser vai dar tudo certo. Às vezes a pessoa que está ao seu lado vai dizer assim, não, Deus quer que dê tudo certo. Essa é a vontade de Deus, Ele quer que dê tudo certo, Ele há de querer. Mas nós estamos dizendo com isso simplesmente, não aquilo que Deus quer, mas aquilo que nós queremos. E se a vontade de Deus não é que dê tudo certo? E se a vontade de Deus é que dê tudo errado? Mas você poderia me perguntar, mas a vontade de Deus não é boa, agradável e perfeita? Não essa é a vontade de Deus? Sim, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não são as nossas vontades. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, às vezes pode fugir do nosso entendimento, pode fugir da nossa realidade. Por exemplo, Deus quis nos salvar dos nossos pecados? Nos salvou. E como que Ele fez isso? Assassinando o seu Filho unigênito na cruz do Calvário. Essa foi a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus queria que o apóstolo Paulo fosse enviado para pregar aos gentios? Deus quis, ele era um vaso escolhido. Mas como que o apóstolo Paulo fez isso? Através de açoites, de cadeias e de prisões. Às vezes a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não são as nossas vontades, não são os nossos desejos. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor o não ordena? Lamentações 3:37. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16:1. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19:21. Portanto, que essa simples declaração seja feita, se Deus quiser, não seja um simples jargão nas nossas vidas ou como uma força de expressão, se Deus quiser, mas que possamos estar conscientes que essa declaração é uma declaração a respeito da soberania de Deus, a respeito da vontade de Deus sobre as nossas vidas, e que ao fazermos os nossos planos diários, através das nossas orações, que nós possamos sempre dizer, se o Senhor quiser, mas que essa seja uma declaração que nós possamos entender e confiar plenamente na vontade dEle, mesmo que não seja aquela que nós desejássemos que acontecesse. Que nós possamos sempre declarar, como Tiago diz,
no versículo 15, em vez disso deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.